Feira, Ciro Gomes participou do programa Pânico aqui da Jovem Pan e, claro, atacou o governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Veja, Adriles, eu considero o Bolsonaro um boçal genocida. Genocida? O elemento Bolsonaro. Genocida. E eu explico por quê. Se você tomar a América do Sul menos o Brasil, eles têm 10 milhões de habitantes a mais do que nós. Sim. Tem a mesma contradição de renda, se alguma coisa há melhor é para o Brasil, que é o mais rico de todos, o mesmo clima, mais frio para baixo, mais quente para cima, e todos eles juntos têm a metade das mortes no Brasil. Qual é a diferença? Jair Messias Bolsonaro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como fez o isolamento social radical, confinou ali, teve menos mortes do que o Ceará. Que é um estado Bolsonaro que tem não comandou. 4% da população Ele não comandou brasileira. as atividades anti-pandemia. Quem comandou foram os governadores e prefeitos, graças à decisão do STF. Ele só patrocinou os hospitais. Quem fez essa ação no Supremo fui eu, Sim. Em nome do PT e como advogado ativo que sou. E ele mente que só cachorro que acua a alma, esse Bolsonaro, porque a liminar do Supremo nunca dispensou a União Federal das suas responsabilidades. O que ela disse é o que está escrito na Constituição. A liminar do Supremo só diz o seguinte, que a saúde pública é responsabilidade concorrente do governo federal, dos estados e municípios. E o Bolsonaro queria, de cima para baixo, determinar as providências todas. Sim. Graças a essa providência do Supremo, os governadores fizeram em linha com a ciência. E é isso que eu quero dizer, irmão. Quando a gente tem essas perplexidades, quando a gente tem esses sustos, a gente tem que se guiar pelos especialistas, tem que se guiar pela ciência. Depois, Ciro tentou juntar no mesmo pacote Bolsonaro e o ex-presidiário Lula. Acompanhe. É evidente que uma parte importante do eleitorado motiva o seu voto pela racionalidade, pelo pensamento, e esse transita. Basta que eu lhe diga, por exemplo, que a substância do eleitorado popular do Bolsonaro foi o mesmo eleitorado popular do Lula. Isso, a diferença ideológica no simbólico é profunda, mas esses eleitores circulam de um lado para outro porque a prevalência é a emoção do curto prazo. E a marketagem, né, a propaganda e a mitificação de TV cuida de excitar essas emoções. Porém, existe aí uma classe média e mesmo um trabalhador um pouquinho mais crítico, que já não acredita mais em Papai Noel, nem em mistificação política, que tende a um voto mais racional. Isso é pendular. As últimas eleições, a prevalência foi dramaticamente emocional, porque se instalou uma crise de componente passional muito grave. Não é? A crise econômica do governo Dilma, com aquele escândalo novelizado em horário nobre, de corrupção generalizada, em cima de uma população que perdeu emprego, que está humilhada com o nome no SPC, que está com medo da violência, enfim, virou uma tragédia. Então o voto não foi reflexivo. Ninguém parou para pensar, não é, qual era a ideia do Bolsonaro, qual era a experiência dele, qual era a proposta dele. Era quem era o mais antipetista, violento, no claro, no prático, e vamos nessa que é para se vingar do PT. Estamos pagando caro, na minha opinião. E aí, Augusto? Por isso que ele perde a eleição uma atrás da outra, né, quando disputa a presidência da República, porque ele mente. Ele mente. Quer dizer, os pobres que votam, os pobres dos outros estados aí são desinformados, são ingênuos, então acabam votando em outros. Os pobres do Ceará, como é um estado que tem um sistema de educacional perfeito, como ele mente, esses não, esses votam nos Ferreira Gomes porque eles não são coronéis, são benfeitores do Estado. O Ciro disse no começo da pandemia que aqui vocês não entram, para o pessoal do governo. Aqui nós vamos fazer isso, e fizeram. Foram ele e os irmãos que decretaram o lockdown. O Ceará foi salvo pela ajuda do governo federal. Agora ele disse que o governo federal tinha meios de agir, né, nessa questão da tomada das decisões sobre fecha e não fecha. Todas as medidas que o governo federal tentou tomar foram bloqueadas na justiça. Eles decidiram tudo no Ceará e ele está confessando que no Ceará morreu mais gente do que em outros lugares aí que, em tese, né, deveriam ser alcançados mais fortemente pela pandemia. Então ele é mentiroso. Ele é mentiroso, vem com os números e tal. O Ciro, ele tem um vídeo, ele aparece num vídeo
em que, entrevistado por um jornalista, o jornalista diz: o senhor escondeu a epidemia de dengue que houve no Ceará? Ele falou assim, ele responde: você sabe o que significa a indústria do turismo para o Ceará? Eu não quis prejudicar o Estado. Ele diz isso. Então, ele é derrotado pelo que diz sempre. Ele finge que não se lembra, mas o povo não esquece tão facilmente. Você, Fiuza? O Ciro Gomes não ia embora do país se o Bolsonaro ganhasse a eleição, não era isso? Ele não tinha falado isso? Eu lembro dele falar isso, que ele ia embora, que ele ia desistir se o Bolsonaro ganhasse a eleição. Eu não sei se ele mudou de ideia ou se ele resolveu ficar como stand-up comedy, né? O Ciro Gomes, ele até já mostrou um talento para a política, eu acho, no início da carreira, mas ele desistiu. Realmente agora dá para dizer que ele cumpriu o que prometeu. Ele desistiu da política e virou um stand-up comedy. Fala qualquer coisa num grau de irresponsabilidade que ele não se envergonha. Porque, vamos combinar, né, Vitor? O Ciro Gomes chamar alguém de boçal tem que ter muita desenvoltura, né? Tem que ter muita desinibição. Uma besta fera dessa, né? Um cara que maltrata todo mundo, né? Um cara grosseiro, que não respeita ninguém e que finge, né, no Rio de Janeiro que é um doce de coco. É um personagem que pode até valer, assim, né, como uma atração exótica, né? Mas para discutir problemas com a gravidade que o país tem que discutir hoje, né? Pandemia, como sair da pandemia, o Ciro Gomes não serve para nada, né? Ele repete essa falsidade de que a decisão do Supremo Tribunal Federal não retirou prerrogativas do governo federal, mas retirou. A decisão do STF é manifesta no sentido de a prevalência, né, prevalece a decisão do gestor local. E isso foi, como Augusto já falou, isso foi testado. O governo federal tentou legislar, tentou baixar regras para o funcionamento da sociedade, tanto que a diretriz do presidente é oposta ao lockdown. Se não oposta ao lockdown, é contrária ao lockdown, no sentido de o isolamento dos vulneráveis. Ele tentou e não conseguiu. Graças a quem? Graças a quê? Tem uma outra instância imaginária aí que governa, que protege. E o Ciro Gomes falar de ciência, eu vou te contar, é que nem o Rodrigo Maia falar de lealdade, entendeu? Ciro Gomes vai falar de ciência. Ciência, irmão. Aí ele faz, né, aquele personagem histriônico, né? Tem que ver a ciência, irmão. É um stand-up comedy, né? Que ciência o Ciro Gomes está falando? Né? Trancar todo mundo para morrer em casa? O Ciro Gomes não faz sucesso com os libertários, os supostos libertários, os cariocas. Onde está o atestado científico de que o trancamento indiscriminado, irracional, né, dos nossos velhos, dos nossos idosos, aglomerados, né, nas áreas mais pobres, aglomerados, né, com outras pessoas que circularam no transporte de massa. Eu não vi o Ciro Gomes, humanista, parando na frente de um ônibus lotado e dizendo que não vai passar, ou vai passar só se for por cima de mim. Não vi essa aglomeração, só vi esses caras no Zoom. Eles só aparecem no Zoom, falando de empatia e fazendo esse stand-up comedy, agora virtual. Essa é a única diferença. Diga, Zé. Olha, eu acho que o ex-ministro Ciro Gomes tem razão em ficar preocupado com o presidente Jair Bolsonaro. Ele cresce muito no Nordeste, está crescendo, e me mostraram aqui, deputados, me mostraram pesquisas, inclusive lá de Sobral, que é a cidade de origem dos Gomes, né? Uma posição muito boa do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, indo a Paraíba para a inauguração de uma usina fotovoltaica, o presidente Jair Bolsonaro foi em Juazeiro do Norte, lá na região do Cariri, do Ceará. E a política, a chefia da política do Ceará
determinou que nenhum político poderia ir receber o presidente sob pena de passar a pão e água. Foi a frase que disseram lá sobre a política. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou lá em Juazeiro do Norte, foi ovacionado, recebido pelo povo, e foi na cidade de lá, houve pedido lá de uma agência do Banco do Brasil, ele resolveu o problema, é endeusado lá na cidade porque resolveu o problema, enfim, se explicou politicamente. A situação é tão grave para esse pessoal que eu tenho informações de que já está em andamento um plano para substituir a candidatura do Ciro Gomes pela candidatura do Cid Gomes, que está mais preservado. Tem o mesmo temperamento e tal, mas não estava tão exposto e não passou por outro teste e poderia se sair melhor. Estamos falando em se sair melhor, nunca ganhar ou ir para o segundo turno, né? Mas pelo menos fazer uma bancada melhor para o PDT na Câmara dos Deputados. Essa fala do Ciro Gomes é conhecidíssima, ele é histriônico a si mesmo e fala do presidente Jair Bolsonaro desse jeito porque perdeu a eleição para ele, porque não comunga das ideias. Só que eu acho que não precisa ser tão agressivo assim. Agora, que ele tem razão em ficar preocupado? Tem.